eu quis colocar esse tema, isso é doutrina. Por quê? Antes de ler o texto, antes de nós lermos o texto, não faz muito tempo, uma pessoa eu encontrei de uma outra igreja, me encontrou na rua e disse: pastor, na sua igreja tem doutrina? Eu disse: tem, muita doutrina. Claro que tem doutrina. E a pessoa me disse: qual é a medida da saia? Eu digo: o quê? Como assim? Qual é a medida da saia? Eu digo: medida da saia. Saia de quem? Das irmãs. Não é nem irmã, é das irmãs. Eu digo: das irmãs? Eu digo: não sei. Bom, não sei. O cabelo, que tamanho é o cabelo lá? A princípio, não se corta, inclusive. Eu digo: meu irmão, vamos orar ao Senhor, vamos orar. Vamos orar ou sentarmos para conversar. Bom, isso é um episódio. Uma outra situação, uma pessoa que esteve conosco anos nessa igreja, chegou a mim e disse: pastor, eu estou sentindo de Deus de ir para uma outra igreja. Eu digo: fique em paz, a gente não pode obrigar ninguém a ficar aqui. Assim como a gente recebe gente de muitos lugares, e a gente respeita cada um, não é? É uma outra coisa que nós conversamos na teologia, é essa época que nós vivemos, não é? Claro que há situações que é preciso, né, você dar um tempo, trocar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, não é? Mas nós vivemos uma época em que as pessoas transitam com facilidade em todos os meios, e a igreja não é diferente disso. Eu até citei para os alunos da teologia alguém que me disse um tempo atrás: pastor, não tem nada errado com a igreja. Eu digo: por quê? Porque sempre que, às vezes eu demoro a vir aqui, não é um membro daqui, e quando eu vejo como tem gente nova, como tem pessoas novas, e como troca gente. Eu disse: qual é o mundo que você vive? Está brincando, pastor? De qual é o mundo que você vive? Eu disse: olhe, a Sagrada Família, o sagrado casamento, instituído por Deus, que a gente preza tanto, que a Bíblia ensina, são raros aqueles que se mantêm até hoje. Se as pessoas trocam o casamento com facilidade, você imagina a igreja. Me cite qual é o jogador de futebol que é como o Pelé, que se aposentou no Santos. Me diga, me mostre agora quem é um jogador desse tempo, dessa época agora, que dinheiro nenhum leva ele para um outro time, que fama nenhuma leva para outro time, ele vai ficar no time até se aposentar. Se alguém me mostrar, eu quero dar os parabéns para esse jogador de futebol. Alguém aqui sabe alguém? Nesse tempo, nessa época agora? Pois é. Eu disse: meu amigo, nós vivemos na sociedade líquida. Claro, há situações que elas são, né, as exceções. As exceções. Eu disse: meu amigo, nós vivemos numa sociedade líquida. Quem oferece mais, vai. Quem é a empresa, quem é o funcionário de uma empresa que o patrão diz assim: esse mês eu não vou poder pagar vocês, talvez eu vou dar para vocês comerem, mês que vem também eu não vou poder pagar vocês, eu vou dar assim, ó, só para a gente, porque nós estamos em crise. E a empresa do vizinho vem e diz: eu vou dobrar o teu salário. Que é o funcionário que fica nessa empresa e diz: vou ficar nessa empresa por amor a essa empresa, porque eu construí uma história nessa empresa, porque eu nasci nessa empresa, eu comecei como office boy nessa empresa, hoje eu sou encarregado, eu vou ficar aqui. Se você me apontar 2, pode existir, são raros. Quem oferece mais, quem me dá oportunidades, é para esse lugar que eu vou. Essa é a geração que nós estamos vivendo, que é um problema. A geração, aquilo que me oferece mais, me chama mais atenção, aquilo que me paga mais, aquilo que me faz colocar mais lá em cima, aquilo que me faz colocar, ou então aquilo que me desagradar, eu já saio. Se algo não está de acordo com aquilo que eu penso, que eu acho, eu não saio, não me submeto a ninguém.
Nós vivemos essa época em que um adolescente, ou uma adolescente não, vamos menos, uma criança de 6 anos diz para a mãe: se você me surrar, eu ligo para o conselho tutelar. Uma mãe me disse esses dias aqui, eu digo: desce a lenha espiar. Pega a cinta e desce a lenha. Depois manda me chamar. Depois me põe junto dessa conversa que eu vou junto. Você me acredita uma coisa dessa? O pior disse para a mãe: se você me dá a cintada, eu ligo para o conselho tutelar. Essa é a geração. Uma geração anterior é aquela que meu pai olhava para mim assim, ó, e eu sabia que tinha feito uma bobagem. Eu já me escondia no canto porque eu sabia que o laço ia comer. Isso é uma outra geração, meus irmãos. A geração de hoje, os pais correm atrás dos filhos: vem cá, que eu vou te surrar. Vem cá. E os filhos sobem nas paredes e o pai fica correndo: vem cá. Aí eu vi uma geração que o pai dizia assim: vem cá. E você vinha chorando, sabe? Não tinha conversa. Alguém dessa época? É outra época. Nós levávamos uma surra, um laço, e vizinho ninguém escutava. E vizinho ninguém ouvia. Meu pai só dizia assim, ó: acabou. Não falava, não gritava, só dizia assim: Pedro. Pai, eu só dizia isso. Quando eu estava: Pedro, eu digo: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz para merecer? Era certo, não tinha conversa. É outra época. Hoje a época é os filhos que surram os pais, que a gente sabe. Essa é a época. Meu Deus do céu, que geração é essa? Que povo é esse? Bom, parênteses só para a gente poder ter a visão geral. Uma outra pessoa me disse para mim, membro dessa igreja uns anos atrás, disse: eu vou para uma igreja que tem doutrina. Aí eu vou à loucura, porque eu não pode ser. Não pode ser verdade, tem uma coisa errada então. Eu digo: bom, se às vezes a pessoa me diz: pastor, é mais perto de casa, eu não gosto do barulho da bateria, da guitarra, o senhor grita muito. Esse povo, sei lá, não me agrada. As pessoas são livres, não é? Eu não quero estar no meio de um povo bonito. Bom, vai-se embora. Eu quero estar no meio do povo feio. Então vai, porque aqui só tem gente bonita. O que eu posso fazer? É dessa igreja ter gente bonita. O que eu posso fazer? Não é? A pessoa tem gosto. Eu não gosto de igreja grande, gosto de igreja pequena. Eu digo: fica à vontade, tem gosto para tudo. E tem pessoas para tudo, tem igreja para tudo. Agora, alguém me dizia o seguinte: põe o telão, põe aquela mensagem. Eu vou sair daqui porque não tem doutrina. Aí eu vou à loucura. Eu disse: como assim? Vamos conversar. Pastor, eu ando preocupado porque eu escutei uma... Bom, e aí é brabo, porque as pessoas chegam atrasadas e o bonde já passou. Por muitos anos atrás circulou uma fita cassete. Eu era adolescente, eu vi essa fita. Agora que a pessoa ouviu isso, meu Deus. Do anjo que entra no banheiro da irmã e recolhe os pelos que ela se depilou e levou para o céu. Digo: mas que anjo safado esse anjo sem vergonha, né? Me recolhe os pelos que a mulher se depila e leva para o céu. Tem uma coisa dessa? Eu digo: sério? Eu me fazendo, porque eu escutei essa fita quando eu era criança, gente, pelo amor de Deus. Eu digo: é mesmo? Chega lá, ele põe num pote de ouro e põe numa estante dourada. Os pelos que a mulher que se depilou está lá. Os fios do cabelo que a lemoa, loira, linda, cortou e guardou lá numa estante dourada, num pote dourado. Muito bem. O esmalte pingado que a pessoa pintou as unhas e borrou, o anjo vai lá, recolhe com um lenço dourado e guarda num lugar misterioso lá no céu. É mesmo? Sim, pastor. Aí começa a me citar um monte de coisa e diz isso para mim: isso é doutrina, pastor. O senhor não prega doutrina. Eu digo: meu Deus do céu.
Tem uma coisa errada com essa igreja. Nós pegamos doutrina. Eu abri a Bíblia e comecei a dizer, como eu disse para o João na teologia, vamos para a Bíblia. Me aponte na Bíblia uma conversa dessa. Nós somos brasileiros e nós gostamos muito da emoção. Nós gostamos da emoção, da vibração. Mas quando a questão é Bíblia, é o que está escrito aqui. Não é o que eu sinto. Eu não sinto de perdoar. Eu não posso sentir, eu não estou sentindo de perdoar. Como assim? Uma vez numa reunião de líderes, deu uma função entre os líderes e tal, aí se pedimos perdão, tal, e eu perguntei para outra, e você? Vai pedir perdão ou não? Ela disse, eu não sinto de perdoar. Eu digo, meu Deus do céu, eu sinto. Tem coisas na Bíblia que não é sentir, está aqui, eu preciso perdoar, para ter perdão. Não é sentir, você entendeu? Eu não posso assim, ó. Eu não estou sentindo de amar você. Eu não estou sentindo de amar você, de perdoar você, de pedir perdão. Isso aqui não tem nada a ver com sentimento, gente. É o que a Bíblia diz. Eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Eu quero ser amado, eu preciso amar. Não é sentir. Quando chega a minha conta de luz no final do mês, eu olho para ela e digo, não estou sentindo de pagar você esse mês. O problema, gente, é que nós sentimos muito. É quando chega marido, mulher, está problema entre nós, entre família, entre irmãos, a gente parte desse princípio do sentimento. Eu estou sentindo de virar a cara para você. E nós viramos. E é por isso que vivemos o cristianismo que vivemos. Que a gente anda naquilo que nós sentimos. Não naquilo que a Bíblia ensina para nós. É aquilo que Jesus ensina para nós. Isso é doutrina. O que é doutrina? Doutrina são ensinamentos básicos, seja ele qual for. E o nosso caso aqui, doutrina são os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos que balizam a nossa vida e a nossa fé. São elas, os seus ensinamentos, que estruturam a nossa fé. Ensinamentos como por exemplo, Jesus instituiu a ceia. Está aqui uma doutrina. Por que a gente faz a ceia? Porque é uma doutrina de Jesus. Por que a gente batiza as pessoas? Porque é um sacramento. Jesus disse para nós seguirmos isso por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui uma doutrina. Por que eu preciso amar e perdoar? Porque é uma doutrina. Isto é a doutrina. Essa última pessoa que eu citei a vocês, eu abri a Bíblia, falei algumas coisas e eu disse, fique à vontade para você ir para onde você quiser. Mas isso dessa fita não é doutrina. Doutrina é isso aqui. Cabelo, saia, batom, essas coisas, tênis, bateria. Um tempo atrás era pecado bateria, era pecado guitarra. Lembram disso? Um tempo mais antigo. Isso não é doutrina. Isso são ensinamentos de homens. A doutrina nunca pode faltar. A doutrina nunca pode ser mudada. Uma vez estabelecida, deve ser cumprida. Então eu quero que essa igreja aprenda o que é a doutrina de uma vez por todas. A doutrina do perdão, do amor, da reconciliação, da misericórdia, da bondade, da compaixão, do estender a mão. Isso é doutrina. A doutrina de que Jesus um dia vai voltar para buscar o seu povo. Não buscar uma placa de uma igreja, mas como você está acostumado a ouvir dizer, um povo lavado, remido e purificado no sangue do Cordeiro. Você está acostumado? Isso é doutrina, gente. Isso é doutrina. Dito isso, vamos para o texto. Vamos para o texto? Me perdoe, porque eu achei por bem alterar também os subtópicos. Aliás, os tópicos. Além do tema, mas você pode na célula manter o que está aqui. É só porque mentalmente, para mim poder me organizar, eu precisei mudar também os tópicos. Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus 5, 17. Olha o que diz. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas.
Não vim para revogar, vim para cumprir. Eu vos apresento aquele que pode cumprir a lei. Cristo é aquele único que pode cumprir a lei. E Ele faz. Quando você vê ali a expressão, não cuideis que vim, ou eu vim, isso é claramente alguém que foi comissionado para estabelecer uma missão, para fazer uma missão. E Ele o faz. De forma específica, Jesus recebe a missão de vir ao mundo para cumprir aquilo que o primeiro Adão não pôde cumprir: os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus. Eis uma doutrina de Deus, eis um ensinamento de Deus. Deus disse para Adão: não coma. E ele vai lá, quebra o ensinamento de Deus e o faz. Ele não pôde cumprir, ele não pôde obedecer. A partir dele, nenhum homem, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum pai da igreja, nenhum reformador, nem eu nem você, pode cumprir a lei na sua essência. Nenhum de nós. O próprio Moisés, quando recebe a lei, ele está no monte, ele passa lá muito tempo orando, recebendo as tábuas da lei. Quando ele desce do monte, está o seu fiel, está o seu fiel escudeiro Josué no pé do monte. Aí Moisés diz: estou escutando um barulho de oração, de clamor, de louvor, de celebração. O povo está celebrando. E Josué, de forma discreta, diz: eu acho que não é isso, Moisés. O senhor está enganado. O que eles estão fazendo lá embaixo é uma outra coisa. Eles estão celebrando, sim, mas não o seu retorno. Eles estão adorando, sim, não ao Deus que nós servimos, que operou milagres, que obrou milagres, que realizou milagres na terra do Egito, que abriu o mar vermelho para nós, que mandou o maná do céu, que fez coisas, que fez proezas. Eles estão adorando, sim, não é esse Deus. Eles pressionaram Arão. Arão é um homem sem posição, isso é um problema. Arão é um homem sem postura. Eles pressionaram ele, dizendo que você não ia voltar mais, que precisava de um Deus. E aí eles pegaram os brincos de todas as mulheres e homens. E isso é uma parte do ensinamento que algumas pessoas de costumes usam para quem usa brinco. Vejam, foi dos brincos das mulheres, dos pendentes das mulheres, que fizeram o bezerro de ouro. A questão aí não é os pendentes, as argolas, até no nariz. Então eu não posso usar aliança de ouro. A questão aqui era o ouro. Não era onde ele estava colocado, era o ouro em si, para se fundir o bezerro. E algumas pessoas, por desconhecer a base bíblica, vão dizer: é por isso que não pode usar colar, é por isso que não pode usar brinco, por isso que é pecado, por isso que é da pomba gira, porque foi usado para fazer o bezerro. Santa ignorância. Um problema quando você está com pessoas ignorantes que não conseguem entender uma verdade. Eu fico muito chateado, eu me calo quando eu estou numa situação que eu estou querendo ensinar, a pessoa não entende. Pai, então Deus, chega, tá bom assim. Escute uma coisa, queridos. Josué disse: eles não estão adorando ao nosso Deus, eles estão adorando um bezerro. Então nós não poderíamos criar bezerros, criar bois. Fizeram uma imagem do bezerro. Eles estão lá adorando um outro Deus. Moisés se ira, pega as tábuas da lei, e não se pode irar. Se você olhar o seu informativo, é pecado a ira. Nem Moisés cumpriu a lei.
a lei estava quentinha na mão de Moisés. Se você ler informativo, se você começar a ler todas ali as referências bíblicas, vai dizer disso. Da ira, que não se pode irar, que é pecado a ira. O próprio Moisés vai lá e ele quebra, joga no chão as tábuas da lei. Irado, chateado, revoltado com aquele povo rebelde que não entendia os preceitos de Deus, que só murmurava. Então veja, queridos, nem Moisés ele conseguiu cumprir a lei, aquele que deu a lei. Nenhum homem, nenhuma pessoa na sua essência consegue cumprir a lei. Eu louvo a Deus porque nós temos Cristo, aquele que nos justifica diante de Deus e aquele que pôde cumprir a lei. Você pode celebrar Ele ou faça com alegria. Escute uma coisa. Quando o Senhor Jesus vai dar essa mensagem, lembre que Ele convoca os discípulos ao monte. Inicialmente, Ele vai dar a palavra para os seus discípulos no monte. A multidão está ali como agregados, como congregados. Ou seja, é como se eu pegasse nossos pastores, diretoria, sentássemos aqui e dissesse: pessoal, eu vou passar para vocês as instruções desses dias. Vamos sentar e eu vou abrir o texto bíblico e vou passar as instruções. E quem está aqui na volta, quer sentar, quer ouvir, escuta. Mas a palavra inicial de Jesus é para os seus discípulos. A multidão estão ali e eles recebem também essa palavra, mas a palavra direcionada é aos seus discípulos. Nesta noite eu gostaria que essa palavra, nesse lugar, fosse direcionado para quem é discípulo de Jesus. Eu quero convidá-los a sair do nível da multidão. Fique à vontade para frequentar a nossa igreja o tempo que você quiser, quem está frequentando. Mas quero convidá-lo a dar um passo a mais, para frente e não para trás. E sair do nível de simpatizante dessa igreja, de simpatizante de Jesus, de simpatizante do pastor, de simpatizante da irmã que ora por você semanalmente aqui na reunião de oração, de amigo do irmão que vem para a igreja. Eu quero convidá-lo a dar um passo a mais, a vir no nível maior, mais profundo, melhor. Quero convidá-lo para entrar na roda, no meio, no grupo, na equipe de Jesus. Quero convidá-lo a se tornar discípulo de Jesus nesta noite, seguidor de Jesus nesta noite. Quero convidá-lo a isso. Daqui a pouco, então, quando eu disser quem quer se tornar um discípulo de Jesus, se você não é batizado, eu quero que você venha à frente. Não seja uma pessoa como foi Arão, que não tem posições. Se decida por Jesus. Só Ele pôde cumprir a lei. Só Ele nos justifica. Não, ninguém é tão bom. É uma pessoa boa de coração. Não é por bondade que as pessoas verão a Deus. Quem nos apresenta a Deus, quem nos leva a Deus é o Cristo. Porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você pode melhorar o seu aplauso. É para Ele, é para o Cristo que pode cumprir a lei. Então veja, aqui eu os apresento o novo Moisés e uma nova lei. Embora Jesus não veio mudar a lei, não veio revogar a lei, desfazer a lei, Jesus veio cumprir a lei, mas Ele apresenta uma nova lei. Essa lei agora não é mais estabelecida em decretos visíveis, mas em decretos que são invisíveis, que sondam o coração. Não é mais uma lei que aprisiona, mas é uma lei que liberta. Essa lei é chamada a lei do amor. A lei do amor, que é a lei do segundo Moisés. O Moisés
por excelência, o Cristo. É uma lei infindável, é uma lei plena, é uma lei sem rebarbas, é a lei que ele pôde cumprir. Veja, Moisés é um homem extraordinário e eu o considero o maior pastor que já existiu. Não é fácil você pastorear por 40 anos 2 milhões de pessoas no deserto, não é fácil. Moisés consegue fazê-lo. A Bíblia o classifica como o homem mais manso que já existiu. É um homem diferenciado. Mas ele não consegue cumprir a lei assim que ele apresenta para o povo. Ele é tão homem que Deus diz para ele: você vai, vem cá, vem aqui, Moisés, venha, vem cá. Cameraman, me acompanha, cameraman. Tu também, cameraman, me acompanha, isso. Deus diz para Moisés: venha cá. Você consegue ver? O quê? A terra pela qual você lutou 40 anos. Consegue ver? Consigo? De fato ela é bonita. De fato é como os relatos. Ela mana leite e mel. É aprazível. Ele consegue ver os montes, o Monte Tabor, os outros montes que nevam lá em cima. Coisa linda, consegue ver tudo. Deus diz a ele: mas você não pode entrar. Você não vai entrar. Você sabe por quê? Porque eu dei uma ordem que você batesse na rocha. A minha ordem, a minha palavra só foi uma vez. Você fica pressionado com o povo que lhe pressiona e fica estressado e bate mais de uma vez. Isso é ruim. Porque aquilo que eu mandar, por mais simples que seja, precisa ser obedecido. Você não vai entrar. Até porque você não se acha tão bom. Você só vai olhar. Você não vai entrar. Eu gosto muito da palavra da pastora que sempre está dizendo: bom é Jesus. Bom é Deus. Sabe quem é bom? Bom é o Cristo. Sabe quem cumpre a lei? É o Cristo. Sabe por quê? Porque o discurso dele é demonstrado na cruz. É esse o Cristo que é tão poderoso, mas deixa ser afetado pelo homem e ser crucificado pelo homem. Mas no mesmo momento que ele é afetado pelo homem, crucificado pelo homem, parecendo impotente, alguém do lado dele, condenado, miserável, danado, condenado para ir para o inferno, diz assim: eu reconheço que o Senhor não merece estar aí. O Senhor não merece estar aí. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem, ele consegue ser salvo por Jesus. Que Cristo é esse? Que ser é esse? Que mesmo sendo afetado pelo homem, todo mundo achando que ele não pode se salvar. Lembra que alguém diz? Se você é o outro do lado diz: se você é o Cristo, desce daí, te salva e salva nós também. Ele é zombado e se deixa ser zombado. Mas ele demonstra quem ele é, cumprindo a lei do amor. Se fosse eu e você, eu muito mais ainda, com a minha estrutura impulsiva, eu desceria da cruz e dava um laço em todo mundo na volta. Jesus não. Jesus olha e diz: hoje mesmo. Oh, que Cristo de Deus. Ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O rabachandarabacandaramás. O rabacalabachandarabacandaramás. O rabachandarabacandaramás. Oh, alamantúria. Alamanto de comanárgia, largia, seremenérgia. Alamanto de comanárgia. Peramacharabacandaramanturia. Oh, lamanto de comanárgia. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que nós servimos. Que deixa ser afetado pelo homem, que deixa ser judiado pelo homem, para depois salvar o homem. Eis um que é maior
do que a lei estabelecida, dada por Deus, mas apresentada por Moisés. Ele é o Cristo. Ele pode cumprir a lei. A lei, gente, a lei é um chicote que nos bate. A lei é um chicote que nos bate. Mas a lei de Cristo, que é o amor, é um abraço que nos afaga, que nos acolhe. A gente precisa de Cristo, sabe por quê? Quando a lei vem vem aqui, irmão Everaldo. Aqui, ó, o irmão Everaldo é o Cristo. Vem aqui, pastor Jefferson. Com licença, tá? Não vou me despir, só vou fazer uma simbologia. E agora? Como eu queria fazer isso com o senhor. Agora eu vou me realizar. Escute, queridos. A lei é um chicote que nos judia, que nos açoita. Olha o carrasco ali, ó. Tu não vai fazer como faz os soldados da, como é que chama ali, da Páscoa ali, que é a turma judia. Rapaz, eu fiquei com dó do Daniel nessa última Páscoa, a turma dando laço. Sem dor. Não, e o interessante, uma pausa aqui. Daniel tá aí, não? Daniel, da Miriam tá aí? Daniel, eu vou poder falar. Vou falar sim. O Daniel, pastor Grazi, deve ser o Cristo sempre das apresentações. Você sabe por quê? Eu fui ver a filmagem esses dias com os meninos, e levando pau, e o Cristo assim, ó, bem levezinho. E a turma pau. E o Cristo assim, ó, ele bem, pensa que não sentia nada. Eu digo, meu Deus, esse homem nem sente nada. Eu digo, coitado do Daniel, não pode ser verdade, Cristo. Os meninos estão dando pau no Daniel desse jeito, e a turma assim, ó, pá, e lá, lepo. E o Daniel assim, ó. Digo, esse homem não expressa uma expressão de dor. Esse é um tipo de Cristo. Digo, Daniel não pode. Escute, a lei é esse chicote que nos açoita. Cristo é aquele que está diante de nós e o chicote. Tenta bater em mim, não exagera. Tenta bater em mim, mas não, rapaz, não exagera. Devagarinho, mas devagar, tu vigia. Não, rapaz, tu vigia. Ô Cristo, me protege, Cristo, me protege. Me protege, Cristo. Ó, aqui, ó. E bate. Não, com vontade. Agora não, rapaz. Vamos aplaudir a turma. Obrigado. Melhore o seu aplauso, porque ele é para o Cristo, aquele que pode cumprir a lei. Cristo é esse que nos defende dos açoites da lei. Cristo é aquele que nos defende dos açoites da lei. Porque nós não podemos cumprir a lei. Quando nós apresentamos o Cristo, ele diz, não bata, porque eu posso cumprir. Ele nos defende, ele diz, eu posso cumprir. Só eu posso cumprir, pare. Eu sou aquele que posso cumprir a lei. Pare os açoites. Eu gosto muito dessas expressões, porque elas apresentam para nós aquele que é maior que os fundamentos da lei. Os discípulos estão passando em um lugar, é tarde, estão com fome, passam pelo campo e pegam as espigas de milho e saem comendo, e sempre tem um dedo duro, não é? Os fariseus são esses dedos duros que têm prazer em açoitar. Os fariseus se prazer em dizer, apontar seu pecador, seu falho, aquela coisa toda. Os fariseus chegam e dizem, num dia de sábado, os discípulos comendo espiga de milho, quebraram uma lei. O que vocês estão fazendo? Jesus diz para eles, deixa eles comerem. Eles dão jejum, deixa eles comerem. Quando eles estão com o noivo, deixa eu celebrar. Vai chegar o dia que eles vão jejuar. Vai chegar o dia. Uma outra ocasião, Jesus vai dizer,
Eis aqui alguém que é Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Para quem tem alguma dúvida sobre o adventismo e sábado, não tenha medo, meu irmão. É Bíblia. Você não precisa guardar o sábado, guarde seu coração. As pessoas guardam o sábado, mas não guardam a língua, não guardam a mente, não guardam a boca. Guarde seu coração. Jesus diz, é a Bíblia que está dizendo, é Jesus que está dizendo: eis aqui alguém que é maior que o sábado, que é Senhor do sábado. Jesus olha o templo e diz: eu vou derrubar isso aqui, ó, em 3 dias eu vou derrubar esse negócio. Ele inicialmente falava do templo dele, do corpo dele. Depois ele vai dizer: não ficará pedra sobre pedra nesse templo. Ele pecou contra o templo, os fariseus rasgam as vestes. Jesus diz: eis aqui alguém que é maior que Moisés, que é maior que esse templo. Olhem para mim aqui, queridos. Eu os apresento o Cristo, que cumpriu a lei, que é Senhor do sábado e que é maior que o templo. Aleluia. Melhore o seu aplauso, melhore o seu aplauso para o Senhor. Eu vi alguém dizer um tempo atrás de que essa palavra não era para nós. Essa palavra especificamente era para os discípulos e para os judeus. Isso é um engodo, isso é um engano. As palavras de Jesus ditam naquele momento, foi naquele momento, mas os escritos de Mateus só foram ser apontados 50 anos depois do cristianismo. Já tinham se passado 50 anos quando isso foi escrito. Esses escritos não se aplicam apenas para o povo judeu ou para só os discípulos. Mas veja, se eu os apresento o novo Moisés, uma nova lei, então eu os apresento um novo povo que pode escutar essa nova lei. Esse novo povo é a igreja, o novo Israel. Se naquele momento então aquela palavra foi especificamente para Israel, eu posso seguramente dizer a vocês que essa palavra também se aplica a nós, o novo povo, o novo Israel de Deus, a igreja constituída de Cristo. E uma nova lei, a lei do amor. A lei do amor. Se alguém lhe perguntar, lhe inquirir, qual é a lei que rege sua igreja? Diga: é a lei do amor. Precisa ser a lei do amor. Olhe para mim, querido. Qual é a doutrina que deve ser ensinada em nossa igreja, em nossa vida? A doutrina do amor. Oh, Jesus. A doutrina do amor. Se nós genuinamente cumprirmos a doutrina do amor, nós estaremos para sempre com Cristo, para sempre com o Senhor. Hebreus 3:3, anote Hebreus 3:3, depois você lê. Eu não pedi para a Carol colocar, porque eu tive em mente isso depois desse texto, mas depois você pode ler Hebreus 3:3, só anote Hebreus 3:3. Hebreus 3:3, Jesus vai apresentar também Moisés como sendo homem valioso, e é de Moisés que esse texto fala. Hebreus 3:3, Jesus vai dizer, essa palavra é para o Cristo, que maior glória, se Moisés foi valioso e teve sua glória, o Cristo é muito maior. Cristo é muito maior porque foi Cristo que estabeleceu a casa. Cristo é muito maior. A glória é muito maior de Cristo. Ah, meu Deus, que povo rápido. Mas Carol, que rapidez, meu Deus. Esse povo do data é um fenômeno. Está aqui. Está aqui. Esse texto, ele é o maior, porque foi ele que construiu a casa espiritual.
Está falando esse texto que Moisés, por Deus, idealizou o tabernáculo terrenal, que era transportado pelos levitas. João capítulo 14, versículo 1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito: vou preparar lugar e voltarei outra vez, para onde eu estiver, vocês estejais também. Ele foi preparar uma casa para nós. Uma casa que não pode ser transportada. Uma casa que não pode ser transportada. Uma casa onde não haverá mais sol, não haverá mais lua, porque o sol da justiça vai brilhar todo momento. Uma casa onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Uma casa incorruptível. Esse que construiu essa casa tem maior glória, o Cristo. Não me diga se não há uma glória de Deus nesse lugar. Oh, Senhor, nos envolva com os teus braços de amor. É por isso que Cristo é tão bom, é que enquanto a lei nos chicoteia, a lei do amor vem e nos acolhe. A lei do amor está sobre nós nesta noite, porque Deus está aqui para cuidar de você, olhando sua vida, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o Cristo. Deixa eu caminhar. Próximo tópico. No seu informativo está longe da ira. Eu apresento um outro texto, mas você vai seguir no seu. Eu apresento esse tópico a partir do coração. A partir do coração. Mateus capítulo 5, verso 25 diz: concilia-te depressa com teu adversário. Outras versões vai dizer: com teu inimigo, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Você tem aquele texto também? Acha para mim aquela referência, esse mesmo que vai falar da oferta também? Me ajuda, Carol, a achar ali aquela referência que fala também da oferta, porque também quero falar disso. Escute, queridos, olhe para mim, eu estou caminhando para encerrar. Escute, queridos, tudo se estabelece a partir do coração. É do coração que vai brotar a maldade e a bondade. É dela que nós precisamos cuidar. Quem estava aqui um tempo atrás, se lembra? Talvez eu possa ter entendido errado. Aqui, esse texto que eu quero também apresentar. Deixa eu contar essa história, olhe para mim, você. Anos atrás, com uma turma de estudos, em um dos nossos cursos, era um curso sobre finanças, e eu fui assistir essa última aula. Eu conheço o curso, tenho o material, vi, mas não foi eu que estive com a turma. E no final, as conclusões da turma foi que prosperar é do diabo, prosperar é ruim, ter dinheiro é pecaminoso. Aí eu não entendi. Meu lado judeu falou mais alto: como assim? Eu já fiquei ouriçado, deu uma coisa errada. Mas vamos ouvir. As 10 pessoas que estavam ali concluíram que o dinheiro era pecaminoso e que levava para o inferno. Eu digo: mas tem uma coisa errada.
Como assim? Porque a gente pode se perder. Quantas pessoas aí começaram a usar o senso comum? Eu tenho um problema com isso, porque quando queremos usar verdades bíblicas com o senso comum, eu sinto, eu acho, tem uma história assim, eu ouvi dizer, a irmã falou, a profetisa falou, o profeta falou, o pastor tal falou. O que a Bíblia diz disso? Eu tenho um negócio com esse negócio. O que a Bíblia diz isso? O que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia diz, alguém disse, a Bíblia diz que é mais fácil, aí é interessante, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, não é isso o texto bíblico? Do que um rico se salvar. Eu digo, vamos achar uma versão boa, uma versão melhor. Lê direito, lê atentamente. Um rico avarento. Eu digo, tá. Qual o problema aqui? A riqueza. A riqueza. Olha o texto. Atentamente. Avareza. O problema aqui não é o dinheiro, não é a riqueza, porque então Jesus não poderia se associar. Como é que é o nome daquele homem que vai? José de Arimateia, é que Jesus foi de noite, foi Nicodemos, não é? Nicodemos, Jesus vai de noite falar com ele, né? Ele vai perguntar: como pode um homem velho voltar ao ventre da tua mãe? Jesus diz que é do Espírito, da água e do Espírito. Nicodemos é um homem de posses. Jesus não poderia se associar com ele, e Jesus o faz. José de Arimateia, de igual forma, mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. Jesus não era um ator que saiu por aí pregando a palavra. Havia mulheres ricas que sustentavam o ministério dele e que mantinham ele. Pensem nisso. Ele não manuseava nenhum valor, mas ele tinha um tesoureiro particular. Olhem isso, queridos. Eu disse, queridos, eu conheço gente que não tem onde cair morto, mas é avarento, miserável. Eu conheço gente que não sabe diferenciar entre A e B, mas tem um orgulho. Eu conheço gente da mais alta estipe, graduado, um pós, e são seres humanos extraordinários. A questão não é as posses aqui. A questão, volta para mim lá o tópico. O tópico. Apareça tópico a partir do coração. Carol, a partir do coração, Carol. Vai vir. Eu entendi a mensagem. Ali, obrigado, Carol. A partir do coração. Eu disse, o problema é o coração. E aí, então, já que a turma está supondo, aí apresentei vários textos bíblicos falando sobre isso. E aí então vamos para o campo da suposição. Aqui do lado tem um terreno. Lembram disso? Lembram? Tá. Nós temos um projeto de construção de um prédio. Lembram disso? Claro. Antes disso, eu vou perguntar algo para vocês. Vocês são 10. Se hoje alguém de vocês precisar de uma cirurgia que vai custar 50 mil reais, alguém de vocês tem? Nenhum tinham. Aí depois vocês vão orar a Deus para Deus dar graça para vocês, né? Vocês não se organizam, não se preparam, não cuidam das finanças de vocês. Se aparecesse hoje uma cirurgia que precisa agora 50 mil reais, alguém de vocês tem? Não. Nenhum tinha. Então tá, vamos supor. Eu quero construir o prédio. Vai me custar R$1 milhão. Se cada um de vocês tivesse R$1 milhão, cada um de vocês tivesse R$1 milhão no banco, não sei aonde, guardado dentro do colchão. Vocês têm R$1 milhão. Eu chegasse para vocês e dissesse, meus amigos, vocês me conhecem,
conhece a igreja, conhece o nosso sonho. Vocês poderiam, cada um de vocês têm cada 1 milhão, vocês poderiam investir 100 mil reais, cada um de vocês. Todos sorriram. Todos sorriram e disseram: pastor, nós vamos ficar com 900 mil reais. O que é 100 mil reais? Todos disseram: pastor, se nós tivéssemos 1 milhão, um de nós daríamos 100 mil reais para ajudar a construir o prédio. Eu digo: que pena, que é só suposição. E é por isso que a gente pena. E é por isso que a pastora Rose e o projeto tem que fazer brechó para poder manter o projeto, senão a gente não mantém. É por isso, minha gente, que a gente precisa correr atrás, buscar na porta dos mercados, pedir comida, ajudar, porque só as entradas da igreja não ajudam a manter. É só por isso. É só por falta disso. É por isso que a gente tem planos de trocar o piso. A gente não consegue, porque tem tanta coisa para construir, e não existe igreja que construa mais do que nós. Você olha isso aqui, ó, só esses dois daqui, ó, quantos mil reais? Quem entende de lustre sabe, né? Queridos, tudo começa com o coração. A partir de mim, quero convidá-lo nesta noite a trabalhar o nosso coração. Que nossos discursos, nossas falas, nossas ações serão diferentes. Olhe, Deus vê o nosso coração. Quando Deus olha e olha do céu e olha para nós, Deus não vê tua cor, Deus não vê tua conta bancária, Deus não vê teu currículo, Deus não vê tua beleza. Quando Deus me olha e olha você, Deus vê o coração. É o coração que Deus vê. Quando os irmãos de Davi estão desfilando diante do profeta, Deus olhou para todos eles e não achou um coração de pastor. Achou guerreiros, achou músculos, achou posturas, achou espadas. Nesta noite, Deus não está olhando quanto tempo, quantos anos você tem de igreja. Deus não está olhando a nossa experiência, seja com quem for, com Deus. Deus não está vendo o nosso currículo. Nesta noite você está aqui, e quando você colocou os pés dentro desta igreja, Deus começou a olhar para o teu coração. Deus não está olhando para o quanto você pode ofertar. Deus não está olhando o tamanho do seu dízimo. Deus não está olhando a quantidade da sua oferta. Deus não está olhando a roupa que você está usando. Nesta noite, Deus olha a todos nós que aqui estamos, e Deus está vendo o nosso coração. Tudo começa a partir do coração. Você pode aplaudir a Ele e faça com uma alegria. Oh, meu Deus. Eu tenho tantas coisas para dizer para vocês nesta noite. Ainda tem mais um outro tópico e tem ainda as recompensas. Mas vamos deixar para um outro culto. Oh, Espírito de Deus. O Senhor está curando pessoas aqui nesta noite, meus irmãos. Deus está curando corações aqui nesta noite, curando almas, curando vidas. Você que entrou aqui achando que Deus não está vendo, olhando você, esta palavra é para você. Deus está vendo você, Deus está olhando você. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe que tem coisas que você gostaria de fazer mais e não consegue fazer. Mas Deus sabe da intenção do seu coração. É isso que conta diante de Deus. Deus sabe que você tem orado pela sua família para que esteja aqui salva. Deus conhece o teu coração, mulher,
E Deus diz: continue orando, continue buscando a minha face. Você que tem orado pela madrugada e tem dito: Senhor, parece que não está adiantando. Deus diz: eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Você que tem lutado e trabalhado e feito e parece que não vê as coisas acontecer, Deus está vendo teu coração e Deus diz que nenhum trabalho nele será em vão. Nenhum trabalho no Senhor será em vão. Se coloque em pé. Deixa eu orar com você.